Eu queria começar essa mensagem lendo o texto que se encontra em Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu queria ler também 2 Coríntios 2, do 14 ao 16. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Vamos orar? Paizinho, fala conosco nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que a Tua palavra ela venha fazer sentido na nossa mente e também possa ser recebida pelo nosso coração. E que a gente possa se adequar cada vez mais aos Teus princípios, vivendo de uma maneira, Pai, que a nossa fé seja saudável e que venha atrair outros até o Senhor. Que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus, que as nossas mentes estejam cativas à obediência de Cristo nessa manhã e que a gente possa compreender e ser ministrado pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Fé saudável cheira bem. Vocês talvez tenham assistido, talvez não. Eu assisti o filme Batman vs Superman. Batman vs Superman. E no final do filme, o Superman morre. Acredite você ou não, o Superman, ele deixa de existir. Ele morre e ele é enterrado. E fica aquela expectativa, será que o Superman um dia vai ressuscitar? Será que ele morreu e estará morto para sempre? O filme acaba, nós ficamos nesse suspense, e alguns anos depois é lançado um filme chamado A Liga da Justiça. A Liga da Justiça é o Batman tentando arregimentar outros super-heróis para lutarem com ele, juntamente com ele, para combater o mal. Só que estava difícil, porque não eram tantos super-heróis e aqueles que estavam lá não eram tão poderosos para fazer frente aos vilões que estavam aparecendo. E aí eles descobriram uma fórmula para trazer o Superman de volta. E eles pensaram, o Superman é o mais poderoso de todos os heróis, nós precisamos dele do nosso lado, e nós vamos arriscar e vamos fazer com que ele ressuscite e volte à vida. E aí eles se ajuntaram, fizeram lá, e o plano deu certo, e o Superman ressuscitou. E quando ele ressuscita, logo após ele encontra a sua namorada, a Lois Lane. E aí ele pega nela, sai voando, vai para a sua antiga casa, e chega lá, ela está abraçada nele, e ela fala assim, você cheira bem. Eu também estivesse do lado do Superman, se calhar ia falar a mesma coisa. Você cheira bem. E aí ele olha para ela com sarcasmo e faz uma brincadeira. Por quê? Eu não cheirava bem antes? Eu fico imaginando, né? O Superman, o maior super-herói, né? Aquele ator conhecido que faz aquele personagem, bonitão aqui de Jersey, certamente cheirava bem antes e continuava cheirando bem depois da sua ressurreição. Mas e nós? O que a Bíblia fala a respeito de nós? Será que nós, antes de Jesus, cheirávamos bem? Antes de termos aceitado a Jesus, antes de termos conhecido a Jesus, se alguém chegasse perto de nós, qual o cheiro que nós exalaríamos? Certamente não seria um cheiro bom. Nós hoje, que fomos ressuscitados pelo Senhor, porque nascemos de novo ao escolher Ele, se as pessoas chegarem perto de nós, elas vão fazer a mesma coisa que a Lois Lane fez. E vão falar a mesma coisa. Você cheira bem. Só que a gente não pode fazer a pergunta que ele fez para ela. Por que antes eu não cheirava? Porque sabe qual é a resposta? Não, nós não cheirávamos bem antes. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, que nós vivíamos na escuridão, que na nossa vida só existia podridão. A nossa vida era um lixo sem o Senhor. Antes da nossa ressurreição, antes de nascermos de novo, nós cheirávamos mal, muito mal, por causa de uma coisa chamada pecado. Nós estávamos separados do Senhor. Não existia como nossa vida ser um sacrifício que subia ao céu como um aroma, um incenso suave, que agradava as narinas do Senhor. Mas agora, com Cristo, certamente o Senhor se agrada da nossa vida.
essa vida que ela é feita diariamente para agradá-lo, para louvá-lo, para que ele possa ter um sorriso no seu rosto, para que o nosso empenho venha realmente trazer glória para o Senhor. Por isso que nós vemos na Bíblia dizendo que a nossa vida tem que ser um contínuo sacrifício, vivo, não é? Santo e agradável ao Senhor. E isso é um incenso suave apresentado diante dele, que cheira bem. Mas antes de encontrarmos o Senhor, nós cheirávamos mal, muito mal. Mas agora que encontramos o Senhor, nós cheiramos bem. E termos uma fé saudável vai garantir que a gente continue cheirando bem. Porque não adianta nós aceitarmos o Senhor, passarmos a ser esse sacrifício que cheira bem e que é suável e que agrada ao Senhor, e aí nós descarrilharmos, nós nos perdemos no caminho, porque aí nós voltaremos a conviver com o pecado. O pecado vai se apegar em nós, o pecado vai começar a fazer parte novamente da nossa vida, e toda aquela podridão que existia, que já foi perdoada, vai começar a se mostrar, não é, diariamente, e nós vamos passar a cheirar mal de novo. Nós temos que ter essa consciência, essa fé ousada, que é combinada com essa sabedoria espiritual e também com o bom senso diário, vão nos levar a um outro nível, não só de relacionamento com o Senhor, mas também de conquistas e também a um grande testemunho. Vão nos levar a um grande testemunho, porque a gente só consegue ser impactante no nosso testemunho se as pessoas gostarem de ficar ao nosso lado, é ou não é? Você já viu uma criança ser impactada pelo professor se ele não gosta do professor? Você já viu uma criança, ela gostar de estudar, gostar de ir para a aula, gostar de estar naquele ambiente se ela não gosta de quem está ensinando ela? Como que nós, como testemunhas do Senhor, seremos eficazes e causaremos impacto se as pessoas não gostarem de estar conosco? Mas uma fé saudável vai proporcionar não só um testemunho poderoso, mas também essa abertura para que as outras pessoas venham ter conosco. E elas desejem estar ao nosso pé, ou ao pé de nós. Elas desejem ficar perto de nós, porque elas sabem que ali elas estão acolhidas, ali elas estão bem recebidas, ali elas são cuidadas, ali elas têm valor, ali elas também podem receber algo que as fará crescer cada vez mais. Eu queria ler Romanos, capítulo 5, do 1 ao 10 com vocês, e nós vamos ver alguns pontos que são importantes falando a respeito dessa fé saudável. Coloca aí, por favor, Romanos 5, do 1 ao 10. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Próximo, por favor. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? E nós vemos aqui que o apóstolo está dizendo a respeito da fé, está dizendo a respeito da salvação, está dizendo a respeito do novo nascimento e está dizendo a respeito da transformação que existiu. De uma coisa mal cheirosa para uma coisa cheirosa. De uma coisa que era trevas para agora uma coisa que está envolvida com a luz. Para uma coisa que levava à perdição para uma coisa que agora leva para o céu. E uma fé saudável, então ela traz paz interior com Deus. Traz paz interior com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você para de lutar contra Deus, para de resistir a Deus, para de ter dúvidas com relação a Deus e com relação à sua existência,
porque essa fé genuína, saudável, traz uma inabalável paz interior. Repare, quem não tem essa fé salvífica, que não depositou ainda a sua fé no Cristo para a salvação, não pode ter paz com Deus. Você que ainda não escolheu Jesus, você ainda está em luta com Deus, você ainda está em guerra com Deus, você ainda está em rebelião com Deus, você ainda está separado de Deus. E para você ter paz com Deus, estar unido com Deus, você precisa fazer a sua escolha. Você precisa se entregar a Jesus. O único mediador entre Deus e os homens, aquele que pode fazer com que não exista esse distanciamento, porque Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para apagar de vez a nossa culpa. Romanos 8 diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se a nossa fé está em Cristo, nós temos paz com Deus. E essa paz interior, ela é sinal de uma fé saudável e certamente vai cheirar bem. Quem gosta de estar perto de uma pessoa que está sempre reclamando, que está sempre brigando, que está sempre arranjando confusão, que está sempre sendo, o problema, em vez de trazer a solução? A gente quer estar perto de pessoas pacíficas, pessoas que nos ajudam, pessoas que colaboram conosco, pessoas que podem trazer algum tipo de benefício para nós, pessoas que podem realmente fazer com que a nossa vida melhore e não piore. Sejamos então esse tipo de pessoa. Amém? Segundo, uma vida saudável, ou melhor, uma fé saudável, traz esperança da glória de Deus. Olha só o que o versículo 2 diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se você conhece a Jesus, você conhece o Pai. É isso que ele mesmo fala: quem conhece ao Filho conhece o Pai. E só existe um meio de você conhecer o Pai, que é através do Filho. E quando você conhece o Pai através do Filho, a sua fé é saudável. Você passa a ter esperança da glória de Deus. O que é isso? É um dia você estar no céu e poder contemplar tudo aquilo que você não consegue contemplar agora. Paulo diz que agora nós vemos como um espelho, mas não pense que é um espelho como nós temos hoje na nossa casa. Aquele espelho que você olha e você vê todos os seus cabelos brancos, você vê todas as suas rugas na cara, você vê todas as suas imperfeições. Paulo está falando do espelho do tempo dele, aquele latão polido que tinha uma imagem que não era muito nítida, era bem distorcida. Essa é a imagem que nós temos de Deus, porque por causa da nossa imperfeição, por causa do pecado e também porque nós não estamos na glória ainda. Mas um dia nós conheceremos a Ele, a Bíblia diz, como Ele nos conhece. E isso é chamado a glória de Deus. E quando a gente tem uma fé saudável, certamente nós temos esperança de um dia estar com Ele e vê-lo como Ele realmente é. Amém? Você passa a ser uma pessoa mais positiva, você passa a ser uma pessoa mais otimista, você passa a ser uma pessoa mais propositiva e não reativa, você passa a ser alegre e você passa a ser mais firme, você passa a ser menos vacilante, você passa a ser menos duvidoso, você passa a ser mais esperançoso, você passa a ser mais alegre, mais feliz, mais leve. Mais leve. Tem gente que a gente não quer estar perto. Até a fisionomia da pessoa assusta a gente, A pessoa carrancuda, está sempre de mal com a vida. Quando a gente conhece o Senhor, a gente tem essa fé saudável, a gente passa a ser pessoas mais alegres. As pessoas olham para nós, elas podem ver o Senhor refletido em nós. Porque, sinceramente, tem cristão que convida a gente para a igreja que não dá vontade de ir para a igreja. Você pensa assim, se a cara desse cristão é desse jeito, o que eu vou fazer na igreja dele? Deve ser todo mundo como ele. Então nós somos como aqueles billboards, os outdoors, nós somos aquelas pessoas que são a imagem do Senhor e também da nossa igreja, da nossa casa. Não é não? Se eu convido alguém, a pessoa tem que olhar para mim, ela tem que ver a comunidade da qual ele faz parte, é desse jeito. Só que se eu tiver uma vida que não inspira confiança e que não demonstra a alegria de Deus, como que as pessoas elas vão aceitar o nosso convite para estar num lar de paz, para ir tomar um café conosco, ou mesmo para vir aqui para a nossa casa, para a igreja do Senhor, para essa comunidade? Amém? Terceiro ponto, uma fé saudável traz força para perseverarmos diante das lutas. Versos 3, 4 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, uma fé saudável, ela traz o quê? Força para perseverarmos diante das dificuldades. Ou você não tem dificuldade? Se você não tem, me conta o segredo. Porque eu tenho, todos temos. Se você não teve, você terá. E isso não é uma forma de maldição, é a verdade desse mundo. É só lá na glória que não vai haver choro, não vai haver preocupação, não vai haver morte, não vai haver, aquelas más notícias, não vai haver decepção, frustração, não vai haver defraudação, só lá na glória. Aqui nós passaremos por tudo isso. Jesus passou, nós não passaremos? O Filho de Deus passou, foi perseguido, foi abandonado, foi negado, foi agredido e por fim foi morto. E conosco não será diferente. Em um grau ou outro, todos nós seremos perseguidos. Mas tendo uma fé saudável, nós encontraremos força para perseverarmos diante das lutas. E preste atenção no que o versículo diz. Nós nos gloriamos nisso. O crente é doido, é louco. Sente prazer na tribulação. Porque ele sabe que ele está completando aquilo que aconteceu com o seu Senhor. Paulo diz, eu me alegro porque eu sei que eu estou contribuindo para, a completa obra do Senhor na cruz do Calvário. Ele fez tudo o que a gente precisa para a salvação. Sim, mas nós sofrendo aqui na terra, nós continuamos o testemunho dele, de que é possível ser fiel a Deus, mesmo passando por dificuldade, porque o nosso objetivo maior é o céu. Você e eu passando por tribulações, não conseguiremos a nossa salvação. Jesus fez isso na cruz e essa obra é completa. Você e eu passando por dificuldades, não levaremos outros para o céu. Jesus fez isso na cruz e isso é obra completa. Cada um tem que fazer a sua escolha. Mas nós entendendo que a tribulação faz parte da vida, nós certamente inspiraremos outros. Nós inspiraremos outros. Por que a igreja do Ocidente é tão inspirada pela igreja perseguida, principalmente no Oriente? Por causa da perseguição. Nós vemos eles perseguidos e eles firmes. Nós vemos eles perseguidos, conhecedores da Bíblia. Nós vemos eles firmes, testemunhando. Nós vemos eles firmes, louvando. E muitas vezes nós temos aqui a liberdade toda. E nós não fazemos nem um pouquinho daquilo que eles fazem. Lutar contra as tribulações é vital para nós mostrarmos às pessoas qual é a nossa fé. Se a nossa fé for saudável, nós lutaremos com todas as nossas forças, mesmo nesse mundo caído, mesmo contra as tribulações, mesmo passando por dificuldade. E vai exalar de nós um cheiro gostoso que vai levar as pessoas a quererem fazer a mesma coisa. A vida de um servo de Deus, ela é desse jeito. Nós temos que ser purificados das impurezas da vida, nós temos que constantemente ser limpos pela palavra, e nós adquiriremos firmeza, nós adquiriremos resistência, para que o nosso caráter, como diz o texto, seja aprovado. Na quinta-feira, a pastora Wanda trouxe uma palavra de conserto para nós. E no final do culto, eu lembrei de uma frase do Spurgeon, que falava a respeito da fé, ou melhor, da graça. A graça que não transforma o meu caráter é uma graça que não salva a minha alma. Se eu recebo a graça do Senhor, mas eu não sou transformado, eu não posso dizer que essa graça me salvou. Eu só posso ter a certeza de uma salvação se eu estou sendo transformado todo dia pelo Senhor. Porque a Bíblia diz, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, trabalhe de uma forma digna para ter o seu sustento. E nós podemos abranger para outras áreas da nossa vida. Aquele que falava palavrão, parou de falar. Aquele que traía, parou de trair. Aquele que enganava, parou de enganar. Aquele que não era íntegro, agora é íntegro. Aquele que era adúltero, já não é adúltero. Aquele que vivia em imoralidade, agora vive em santidade. Precisa haver essa transformação de caráter, e aí sim, teremos uma fé saudável, lutaremos e perseveraremos diante das dificuldades. O quarto ponto, fé saudável traz mudança de vida, mais ou menos na mesma pegada que nós estamos falando aqui. Se eu e você não mudamos de vida, como que as pessoas verão Cristo em nós? Como que as pessoas verão o sacrifício da cruz em nós? Se você é o mesmo depois
não é, de ter ressuscitado ou nascido de novo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Lembra? Nós somos diferentes do super-homem. Ele cheirava bem, provavelmente antes da morte, e continuou cheirando bem depois da ressurreição. Nós não. Nós cheirávamos mal, muito mal. Mas agora nós temos que cheirar bem. Essa mudança de vida tem que ser vista. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Homem sem fé é fraco, é frágil. Homem com fé é forte, pelo poder da morte de Cristo. Cristo na cruz nos fortalece e esse poder vem para nós por causa da sua graça, através da fé que nós exercemos nele. A fé em Deus nos transforma para crermos em milagres e sermos canais de milagres para outros nesse mundo. Amém? Estão comigo? Vamos em frente então. Quinto ponto. Fé saudável traz salvação eterna. Versos 8 e verso 10. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Fé saudável traz salvação eterna. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor porque nós entendemos que esse é o único caminho que nos leva até Deus e que nos garantirá um futuro eterno ao lado do Pai. Sem fé nós estamos perdidos, sem fé nós estamos condenados por causa dos nossos pecados. Nós precisamos de uma fé saudável para ter uma vida saudável, e uma fé sadia estabiliza as nossas emoções, a nossa mente e também a nossa espiritualidade. Deus demonstra o seu amor por nós. De que forma? Lá na cruz, quando Cristo morreu por nós, em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu porque nós éramos bonzinhos. Ele não morreu porque nós já tínhamos decidido aceitá-lo. Ele não morreu porque nós queríamos já estar perto dele. Ele morreu quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos longe e quando ainda nem passava pela nossa mente sequer a hipótese de nós aceitarmos a Jesus, para podermos estar reconciliados com ele. Amém? 2 Coríntios 2, 14, 15 e 16, eu li no início, eu gostaria de ler novamente, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e também entre os que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte, para aqueles fragrância de vida. E eu gostaria de caminhar para a conclusão dessa mensagem, fazendo essa distinção. Nós cheiramos bem para aqueles que aceitam ao Senhor, para aqueles que entendem o sacrifício da cruz, para aqueles que se envolvem com o Senhor em um nível íntimo, para aqueles que têm o destino eterno no céu. Mas nós vamos cheirar mal para aqueles que não estão nem aí para o Senhor. Infelizmente é assim. Você, na melhor das intenções, já tentou ser testemunho ou testemunha positiva na vida de alguém. Algumas pessoas aceitaram, algumas pessoas não aceitaram. Algumas pessoas ficaram perto, outras pessoas se afastaram. É assim mesmo, porque é bíblico. Nós vemos aqui que nós somos aqueles que exalam a fragrância do conhecimento de Cristo. Nós somos o aroma do Senhor entre aqueles que são salvos, mas também entre aqueles que estão perecendo. Para uns nós somos cheiros de vida, mas para outros nós seremos sempre cheiro de morte. Então não se espante se pessoas não querem ficar perto de você. Não é porque você está cheirando mal, é porque aquilo que sai de você, nas narinas dessa pessoa, cheira mal. Entenda, não é você que cheira mal, porque o mesmo aroma que você exala para aqueles que são salvos é agradável, mas para aqueles que escolhem continuar afastados do Senhor em rebelião, é cheiro de morte e cheira mal. A morte nunca vai cheirar bem. Né? Você já chegou perto de alguma coisa morta, certamente cheira mal. Quem nunca esqueceu o frigorífico, não é? Ou melhor, faltou a luz, desligou o frigorífico e depois de um tempo você abriu o frigorífico. Cheira bem? Cheira mal? Cheira mal. Muito mal, não é? Cheiro de morte. Mas não é, nesse caso,
o seu cheiro, que é um cheiro de morte. O seu cheiro é um cheiro de vida, cheira bem. Para aqueles que são salvos, mas para aqueles que escolhem a rebelião e ficar longe do Senhor, é realmente um cheiro desagradável. O cristão é o bom perfume de Cristo. Por seu intermédio, o cristão expõe a vida de todas as pessoas ao seu redor. Sabe aquela coisa assim? Nós não temos que julgar. Nós não temos que julgar. Julgar é uma tarefa de Deus. Mas o texto está me dizendo que basta eu viver e as pessoas conviverem comigo, elas mesmas já serão julgadas e condenadas. A minha postura, a minha escolha pelo Senhor já está julgando a vida das pessoas, porque está expondo quem elas são. Está expondo, não é, os seus pecados, está expondo a sua escolha. E deixa eu me dizer uma coisa, você não escolher já é uma escolha. Porque você está deixando de se posicionar. E o deixar-se de posicionar já é uma escolha que você está fazendo. Por exemplo, você está em cima do muro. Você tem que escolher esquerda ou direita. E você não faz nenhuma escolha, prefere ficar em cima do muro. Na verdade, você já está escolhendo alguma coisa. Ficar em cima do muro. Não é mesmo? Então vamos ver aqui algumas coisas que são interessantes. Em primeiro lugar, o cristão é o bom perfume de Cristo. E o perfume aqui não é uma substância, mas é uma pessoa. É o cristão. Não é que nós passamos um perfume e temos que impactar a vida das pessoas. Não, nós somos esse perfume. Pensa você aí, com a sua carinha e um corpinho de frasco de perfume andando aí por Jersey. Nós estamos convivendo com as pessoas. Nós somos esse bom perfume do Senhor, nós somos o bom perfume de Cristo. Ao proclamarmos o Evangelho, espalhamos a fragrância do conhecimento de Deus. Somos o próprio perfume, não somos apenas perfume de Cristo, mas o bom perfume de Cristo. Olha só, não somos apenas o perfume de Cristo, mas o bom perfume de Cristo, porque tudo que vem do Senhor é bom. Não somos qualquer perfume, mas o bom perfume, valiosos e preciosos. Valiosos e preciosos. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, que tem dentro de si um tesouro que não pode ser contado o seu valor. Um tesouro valiosíssimo, nós somos esse vaso de barro. Em segundo lugar, o bom perfume influencia sem confusão ou ostentação. A gente não sai para aí fazendo confusão. A gente não quer levar as pessoas para o céu à força. Porque pensa comigo uma coisa, vamos lá raciocinar. Se a pessoa aqui na terra não faz uma escolha voluntária pelo Senhor, você acha que essa pessoa vai querer estar no céu? Se na terra ela não quer viver perto de Deus, você acha que ela vai estar querendo passar a eternidade toda perto de Deus? Só quem quer passar a eternidade toda perto de Deus faz uma escolha voluntária pelo Senhor aqui na terra. Então você querer obrigar a pessoa a ir para o céu, se aqui na terra, nesses poucos anos que temos, a pessoa não quer estar perto de Deus, é uma tortura, não é? Você obrigar alguém a ficar perto de alguém que ele não quer, é uma tortura. Se a pessoa não quer Deus aqui, você vai obrigar ela a ficar a eternidade com o Senhor? Ficar na eternidade com o Senhor? Né? A gente precisa respeitar. Então a gente não somos pessoas de confusão. E também não somos pessoas de ostentação. Pessoas que olham para os perdidos e falam assim, azar o teu. Eu já estou salvo, eu vou para o céu, você vai para o inferno, o problema é teu. Não, a salvação, ela tem que ser compartilhada. A salvação precisa ser oferecida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Todos, não sou eu e nem você, que temos o direito de escolher quem vai ou quem não vai. A gente oferece. A gente não tenta vender, a gente não obriga, a gente não força, a gente oferece. E as pessoas, elas são livres para fazer a sua escolha. O perfume não grita, o perfume, ele penetra. Essa é uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. O perfume não grita, ele penetra. Você já entrou no elevador com alguém bem perfumado? Já entrou? Eu já entrei. No espaço fechado com alguém perfumado? Bem perfumado? O que a pessoa faz quando você entra? Ela faz assim, recebe aí o meu perfume. Não faz isso, né? Mas você entra, aquilo já penetrou em você. Tem uns que são bons. Tem uns que... Enfim, não vamos discutir aqui a qualidade do perfume, né? Nós somos o bom perfume, nós somos sempre bons, não é? O perfume não fala, ele se impõe.
Outra frase do pastor Hernandes Dias Lopes. O perfume não consegue se ocultar, o perfume existe para ser espalhado. Então, seja um perfume que influencia, não através da confusão ou da ostentação. Em terceiro lugar, o bom perfume atrai, pois ele é agradável. Você já se deparou com alguém que cheirava tão bem que você perguntou o nome do perfume? Já ou não? Mas também você já se deparou com alguém que você falou, não quero saber desse nome, desse perfume, de jeito nenhum, que eu não compro esse. Godes lá na minha região, de jeito maneira. Né? Mas quando é bom, a gente até fica meio, olha, onde é que você comprou? Foi ali na Boots? Quanto é que você pagou? Qual é a marca? Quantos ml? É um vidrinho pequenininho, um vidrinho grandão? Se é daquele bom, mas você já quer comprar o grandão, né? Às vezes não dá porque é caro, não é? Mas interessa. Eu tinha um colega na universidade que ele era impressionante. Ele chegava assim perto das pessoas, ele sabia a marca só pelo cheiro. Ou ele era muito rico e a mãe dele ou ele e o pai dele deviam ter uma coleção imensa, e aí ele ficou ali treinando, né? Todo dia ele cheirava um pouquinho para saber e distinguir. Ou ele tinha um dom que era impressionante. Ele sabia, ele chegava assim e ele falava. E a pessoa falava, é esse mesmo. Eu nunca vi ele errar. Eu estudei com ele por 2 anos. Incrível, não é? As pessoas, elas sentem, as pessoas, elas são atraídas porque é agradável. Assim nós somos, assim devemos ser, o povo de Deus, somos o bom perfume de Cristo. Mas repara, não é? Eu tenho que voltar para aquilo que nós falamos. Paulo diz que nós somos esse perfume tanto para aqueles que são salvos, quanto para aqueles que se perdem, não é? E quando Paulo usa essa figura de linguagem, ele está imaginando a entrada de um exército vitorioso lá em Roma. Quando vem o general com os seus soldados depois de uma batalha, e eles ganham a batalha, eles vêm trazendo os despojos da batalha e também os vencidos, não é? E eles acendiam incenso para comemorar isso. E para aqueles que ganharam, que eram vitoriosos, esse cheiro era gostoso, não era? Mas imagina para os prisioneiros que vinham lá atrás, quando eles sentiam aquele cheiro. Eles pensavam, nós vamos viver ou como escravos ou nós vamos morrer. Então, para os vitoriosos, era um cheiro agradável. Mas para quem vinha lá atrás, que era escravo e prisioneiro, era um cheiro de morte, porque já estava mostrando para eles que o futuro deles não ia ser bom. Porque eles iam ou para o calabouço, ou virarem gladiadores, ou trabalharem nas pedreiras, ou eles iam ser mortos. Contudo, nós olhamos para esse texto e nós entendemos. O cristão cheira bem, o cristão espalha o seu perfume, e uma vida saudável e uma vida de fé saudável tem também esse poder. Para concluirmos, 1 Coríntios 1:18 diz, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. É o mesmo pensamento, não é? A mensagem da cruz é loucura para aqueles que não querem nada, é loucura para aqueles que escolhem a rebelião, é loucura para aqueles que vão para o inferno. Eles ouvem a mensagem, ouvem uma pregação como essa e eles falam assim, não, obrigado. Porque para eles é loucura, mas para nós que cremos é poder de Deus. O cheiro para nós é suave, mas o cheiro para eles é desagradável. Da mesma forma, a pregação do Evangelho é cheiro de vida para os que creem, cheiro de morte para aqueles que recusam a obedecer. Isso nos ensina que o cristão nunca pode ser uma pessoa neutra. Nós nos posicionarmos já mostra aquilo que somos e aquilo que acreditamos e em quem acreditamos, e nos mostra qual é a nossa intenção também para aquela vida que está diante de nós. Nós somos portadores, proclamadores de uma mensagem que exige um posicionamento por parte de quem ouve. Então você, nessa manhã que me ouve, você também precisa se posicionar. O pessoal em casa precisa se posicionar, porque você escolhe ser cristão, você já está se posicionando. Você está no exército do Senhor, e é um exército vitorioso que cheira bem, mas que vai sempre confrontar o modo de vida daqueles que andam no pecado. Nós um dia andamos no pecado. Talvez alguns de nós aqui ainda andam no pecado, e precisam também se posicionar, porque não tem como nós sermos neutros nesse mundo. Não tem como você ficar em cima do muro e ir para o céu. Não tem como você ficar em cima do muro e cheirar bem. Quando nós compartilhamos esse aroma do conhecimento de Deus, inevitavelmente nós estaremos colocando um peso de posicionamento sobre as pessoas.
E nós estaremos expondo as suas vidas diante de Deus, a fim de que elas façam uma escolha. Não é essa a pregação do Evangelho? E não é de bom tom e até mesmo educado nós darmos uma resposta quando nos perguntam algo? Quando a gente expõe o Evangelho, quando a gente prega a Bíblia, a gente está fazendo uma pergunta para as pessoas. Vocês querem continuar no pecado, longe de Deus, e ir para o inferno? Ou vocês querem estar perto de Deus, serem perdoados e ir para o céu? E é de bom tom que as pessoas respondam essa pergunta. Muitas delas vão falar assim, me deixa como eu estou. E outras vão falar assim, por favor, continua falando, eu quero ir para o céu, eu quero estar reconciliado com Deus, eu quero uma vida perto do Senhor. Aqueles que ouvem e creem são salvos, mas aqueles que ouvem e rejeitam, certamente serão condenados. Esse é o Evangelho. O Evangelho tem essa particularidade. O mesmo Evangelho abençoa uns e condena outros. Ninguém pode ficar neutro quando exposto a ele. Todos estão obrigados a tomar uma posição. Você quer ter uma fé saudável? Se posicione em favor de Jesus. Você quer cheirar bem? Se posicione em favor de Jesus. Você quer ser perdoado? Se posicione em favor de Jesus. Você quer ir para o céu? Se posicione em favor de Jesus. Até os indecisos devem tomar a sua decisão, pois a indecisão é a decisão de não decidir. E quem não se decide por Cristo, decide-se contra Ele. Jesus mesmo disse, quem não é por mim é contra mim, e aquele que não ajunta, espalha. Preste atenção, isso aqui é crucial, é chave. Porque tem gente que pensa assim, para eu espalhar eu tenho que fazer parte daqueles que espalham. Não. Jesus disse, se você não está ajuntando, você está espalhando. Preste atenção, eu posso estar sentadinho no meu canto e ver pessoas ajuntando. E eu estou sentadinho no meu canto e as pessoas estão ajuntando. E eu posso pensar, bom, eu não faço parte do grupo delas, mas eu também não faço parte do grupo daqueles que estão espalhando. Você faz. Porque Jesus está dizendo, mesmo sentadinho de braço cruzado no seu canto, você não está ajudando a ajuntar, você faz parte daqueles que espalham. Vocês estão trabalhando de uma maneira inconsciente contra aquilo que eu quero aqui na terra, contra o meu reino aqui na terra, contra o meu propósito aqui na terra, contra a missão que eu dei para vocês aqui na terra. Os indecisos têm que tomar uma decisão, pois a indecisão é a decisão de não decidir. E quem não decide por Cristo, decide-se contra Ele, porque Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim, e aquele que não ajunta comigo, espalha. Receba essa revelação, receba essa palavra. Em cima do muro é jogar contra o Senhor. Não ajudar a ajuntar, é espalhar e trabalhar contra o reino do Senhor. A mesma mensagem, então, que sentencia. Pastora Wanda não conseguiu falar uma palavra na quinta-feira, hoje sou eu. Sentencia de morte aos rebeldes, promete perdão e vida aos arrependidos e contritos. A mesma mensagem que sentencia de morte aos rebeldes, promete perdão e vida aos arrependidos e contritos. Fique de pé, por favor.